assunto recorrente aí no meio de colegas que não atuam na área trabalhista é como seria a separação das férias ou como seria o período relativo às férias pós-reforma trabalhista. Antes da lei de novembro de 17, a gente tem um período integral que seriam 30 dias, ainda que bem incomum esse período ser usufruído de uma única vez no mundo corporativo, existia a opção de ser fracionado em duas partes, 20 dias mais 10 dias, ou até mesmo aquela situação em que o empregado gozava os 20 dias de férias e teria os 10 dias indenizados por sua opção. Pós-reforma trabalhista, ou seja, pós-novembro de 17, o que aconteceu? A lei veio e deu uma opção do período ser rechaçado em 3 períodos. A lei veio e deu a opção de dividirmos esse período de férias em 3 períodos. Somando todos os períodos dariam 30 dias, mas é permitido que você faça um período mínimo de 14 dias, mais 2 períodos que não sejam inferiores a 5 dias. Então isso pode ser, por exemplo, 14 mais 6 mais 10, 14 mais 8 mais 6 mais 9, enfim, o que é importante a gente respeitar esse período mínimo. Um dos períodos tem que ser respeitado a quantidade de 14 dias e os outros 2 não poderão ser inferiores a 5 dias. Isso é o que a lei nova diz. Inclusive a situação da venda das férias permanece idêntica. É permitido ainda que o empregado opte por fazer a venda dos 10 dias que lhe competem dentro desses 30. Essa divisão, conforme a legislação pós-novembro de 17, cabe ainda ao empregado o pedido de indenização referente a um período de 10 dias. Quando o empregado opta por fazer a venda ou receber a indenização referente a esses 10 dias, por uma questão matemática só vai lhe sobrar a opção de dividir o restante das suas férias em 2 períodos. Por quê? Porque ele tem que respeitar, um dos períodos tem que ser respeitado os 14 dias e o outro só sobrarão 6 dias para que ele faça uso do seu descanso aí, denominado férias. Essa é a principal diferença entre o que a lei anterior diz e o que a lei nova permite. Ainda é importante a gente lembrar que a lei nova diz o seguinte: o empregado não vai poder começar as suas férias antes de um período de 3 dias anteriores ao seu descanso semanal remunerado. Ou seja, via de regra a gente pode falar aí do domingo. Então o empregado jamais vai poderá começar a usufruir das suas férias numa sexta-feira normal. Por quê? Porque se você contar 3 dias para trás, vai cair na quinta. Também é importante lembrar que a mesma situação do domingo vale para o feriado. Então não vai existir aquela situação que o empregado vai iniciar as suas férias numa emenda de feriado, por exemplo. Essas são as principais diferenças entre a lei anterior e a lei nova no que diz respeito às férias. E aí qualquer peculiaridade basta conferir na legislação de cada categoria para ver se não tem nenhum percalço em convenção coletiva, mas até hoje eu não identifiquei nenhuma coisa diferente nesse sentido da alteração das férias.